Irmãos queridos, e conforme combinamos, a exposição do livro de Esdras, nos domingos à noite, nós abriremos, portanto, a Escritura em Esdras, capítulo 6, os versos de 13 até 18. Esdras, capítulo 6, os versos de 13 até 18. Amada congregação do Senhor Jesus, fará essa leitura comigo de forma alternada. Esdras, capítulo 6, os versos de 13 a 18, de forma alternada, quando o texto sagrado nos dirá da seguinte forma. Então Tatenai, o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozernai e os seus companheiros assim o fizeram pontualmente, segundo o decreto ou decretara o rei Dario. Acabou-se essa casa no dia 3º do mês de Achar, ou Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes os seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, com alegria, nós estamos na Tua casa. Não nos deixe, Senhor, tratar o ajuntamento solene como uma coisa fugaz, como algo que fazemos favor vindo à Tua casa. Não, ó Deus, que nós nos coloquemos no nosso lugar. Tu és Deus e nós precisamos de Ti. Nós precisamos prestar culto ao Senhor, precisamos transcender, precisamos, ó Deus, estabelecer contato com o nosso Criador, ouvir a Tua voz para que haja vida verdadeira. Portanto, ó Deus, o pregador é incompetente, o Teu povo é de dura cerviz, e nós clamamos pelo milagre, aonde o Teu Santo Espírito desembanha a espada, que é a palavra do Senhor, e crava no nosso coração. Ó Deus, não queremos que o Senhor amacie o nosso ego, mas queremos ter a certeza, quando voltarmos para casa, que passamos um tempo na presença do Senhor. Que as pessoas que nos encontrarem vejam algo grave na nossa feição e que nos perguntem e que possamos responder: Deus me falou ao coração nessa noite. Que seja assim, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Perguntaram para o sábio: se você fosse presidente, qual a primeira coisa que você faria? Nesse tempo de pré-candidatura, né? O que você faria? E a resposta foi o seguinte: eu procuraria saber o nome de todos os meus assessores. E a pessoa que estava perguntando disse assim: mas você não acha isso bobagem, não? E a resposta veio: um homem que não recebe ajuda de quem tem ao seu lado, ou de quem está ao seu lado, não conhece essas pessoas. Só não sabe quem está ao seu lado quem não tem amigos. Sem amigos, sem plano. Sem plano, sem direção. Sem direção, o país mergulha no escuro e nem os dançarinos sabem qual é o próximo passo. Portanto, um planejamento que se preze, ele envolve e prioriza pessoas. Um planejamento que se preze, ele prioriza pessoas. Dito isso, irmãos,
A nossa meditação será rápida e objetiva, irmãos. Nós temos como o foco tudo aquilo que se começa na vida. Ou seja, quantas coisas você não concluiu? Alguns foram só cursos superiores e profissionalizantes, música, mas outros foram carreiras, casamentos e tantas outras coisas que ficaram para trás. Fato é que a diferença das pessoas que são expoentes é que elas prosseguem, elas perseveram. Então, lê do engano, viu, irmãos? Não existe sorte não, hein? As pessoas que são expoentes são aquelas que tiveram a oportunidade, estiveram preparadas naquele momento e não desistiram até alcançar os seus objetivos. Os heróis da fé, de Hebreus capítulo 11, que o digam, foram aqueles que perseveraram então. Queridos, a primeira vez que eu ouvi falar de planejamento estratégico foi no ano de 1998, quando a companhia estava tratando dos 5 anos seguintes, o que seria feito no Brasil. E eu confesso que eu achei um absurdo, irmãos, um absurdo. Por quê? Tiago vai nos dizer assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, por que planejar se quem vai dizer o que acontece é Deus? Por que, irmãos, planejar? As respostas com relação à Bíblia são respondidas pela própria Bíblia. A nossa confissão de fé deixa isso bem claro. Procure as respostas com relação às questões bíblicas na própria Escritura. Portanto, irmãos, por que planejar? Planejar porque o verso de número 15, lá de Tiago, vai dizer assim: em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, irmãos, por favor, não é pecado planejar, se colocarmos tudo na dependência do Senhor, conforme diz Provérbios 16:1 e 16:9. O coração do homem pode traçar os planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, não é pecado planejar. Pelo contrário, nós devemos planejar, traçar os planos, mas colocar tudo na dependência do Senhor Jesus. Aliás, é o próprio Senhor Jesus, no Evangelho segundo São Lucas, que diz da seguinte forma, 14, 28 e 29. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Você percebe? A vida deve ser cheia de planejamentos, submissos à vontade de Deus. Porque se ele edificar a casa, ela fica de pé. Porque se ele guardar a cidade, o bandido não entra. Então, irmãos, no final das coisas, enfim, tudo é Deus. Tolo é o homem que não planeja. Tolo é o homem que, ao planejar, não submete o seu planejamento a Deus. Meu irmão, minha irmã, hoje é um daqueles dias que eu gostaria assim, vamos fechar tudo e vamos conversar como congregação do Senhor Jesus. Você tem um planejamento, meu irmão, minha irmã? Você tem um planejamento, não é só financeiro, você tem um planejamento de coisas, objetivos de curto, médio e longo prazo? Você escreve isso no início do ano? Ou você chega em casa e diz assim, mulher, olha aqui, comprei um carro. Aí ela bota a mão na cabeça e diz, meu Deus do céu, como é que nós vamos pagar isso? Irmãos, todos nós devemos ter planejamento. Todos nós devemos submeter planejamento a Deus. Aí, a pergunta de novo é, você tem um planejamento? Está escrito o que você almeja dentro desse ano, nos próximos 2 anos e nos próximos
3 anos. Ou nos próximos 2 anos. 5 anos. De 5 em 5. Muito bem. Porque se você for pelos cocos, quantas coisas, até com a boa intenção, você começará, mas não terá como terminar. E aí passa vergonha. E aí cai num descrédito totalmente em casa. É ruim. É ruim. O planejamento anual, se ele for implementado, bênção. Mas se der para trás, foi culpa de quem? O mau administrador, o cabeça da casa, não é aquele que manda, mas é aquele que protege, faz prosperar, é aquele que carrega o piano. Você entende a causa, portanto, de se dar tanta importância aos diplomas e formações? Sim, é uma maravilha indescritível a conquista de um diploma, porque foi muito chão até conseguir aquilo. Nós não podemos perder de vista, irmãos, que a educação é algo poderoso e bendito. Devemos perseguir educação. Ah, mas é Deus que abençoa. E você tem que estar preparado, tudo aquilo que você puder. O mais maravilhoso ainda, então, é poder oferecer aquele diploma a quem lhe deu. Senhor Deus, a Ti toda a honra e toda a glória, porque esse diploma eu consagro ao Senhor. Doravante, esse é o tema dessa mensagem, irmãos. Obra começada e obra concluída, segundo o texto que nós estamos lendo. Que o Senhor lhe fale sobre algo a mudar de vida para melhor planejamento submisso à vontade de Deus, para que a obra na sua vida e através da sua vida seja começada, mas seja concluída, porque fica feio demais para um crente começar e não terminar, ou não fazer as coisas como deveria, o melhor. É ímpar concluir algo e poder dedicar a Deus. É ímpar. Então, em primeiro lugar, como o templo reconstruído. É ímpar você poder dedicar algo a Deus, concluindo aquilo, como o templo reconstruído. Os versos de 13 a 18, vamos, por favor, ler a uma só voz, os versos de 13 a 18. Então, Tatenai, o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim o fizeram, Até aí, irmãos, obrigado. Irmãos, quem quer resultado rápido, compre um carro, faça uma construção. Quem quer resultado a médio prazo, plante uma árvore. E quem quer resultado a longo prazo, para uma vida e depois dela, invista em pessoas. Invista em pessoas. O legado que você deixa para pessoas é, muitas vezes, longevo, porque não eterno. E investir na obra de Deus é, imagine, a honra de quem construiu esse templo aqui, irmãos. Imagine quem estava aqui, desde que nós ali no meio temos uma caixa de uma pedra fundamental, né? Vocês lembram daquele dia? Pois é. Daqui a pouquinho nós vamos estar com os bancos novos. E aí você senta nos bancos, você olha para o templo e diz assim, eu faço parte dessa história. Eu vi o que Deus fez nesse lugar. Não tem preço. Zorobabel e os anciãos estavam diante de Deus e dos homens, concluindo o que eles começaram. O templo do Senhor, o Deus dos céus. Já pararam para pensar que alegria esses homens tiveram? Que honra eles tiveram? Todavia, vejamos que há vitórias outras até culminar nessa. No verso de número 13, como é que os opositores da obra de Deus cumpriram a ordem do rei?
pontualmente, ou seja, rápido, com diligência, se viram obrigados a serem pontuais, porque se algo desse errado, eles seriam responsabilizados, irmãos. Queridos, na gestão de equipes, uma das coisas mais gostosas é conquiste a equipe por vitórias pequenas e crescentes. Às vezes você estabelece uma meta tão alta que a equipe não chega, e aí você mata a equipe. Não conseguiu chegar, todo mundo desanima, morreu. Vá tendo pequenas vitórias, pequenas vitórias, pequenas vitórias, e valorize as pequenas vitórias, louve a Deus, tenha gratidão, e aí você vai ver o seu potencial crescendo. Isso é sinérgico, é maravilhoso isso. Deus vai fazendo isso com o seu povo. Deus chama e diz para aqueles governadores, né? Atendam ao povo de Deus pontualmente, não deixe faltar nada. E aí o povo de Deus deve ter olhado um para o outro e dito assim, mas não eram esses os opositores? E agora eles estão preocupados em serem pontuais conosco, em não deixar faltar nada aqui para nós? E aí esses homens puderam ir comemorando as vitórias com o seu Deus. Rápido, com diligência, né? No verso 14, os anciãos, o conselho ia vencendo. Em razão de quê, irmãos? O verso 14 fala aqui a respeito dos que profetizavam aquele povo, Ageu e Zacarias. O 14, então, vai dizer dessa forma aqui. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizavam os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Irmãos, e eles concluíram por quê? Então, eles iam edificando porque os profetas iam dizendo, Deus está conosco, vamos em frente. E agora, por que eles concluíram? O verso diz, da mesma forma, diz assim no final do verso, edificaram a casa e terminaram segundo o mandato de Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Por que, irmãos, que eles concluíram? Por causa do decreto de Deus. Você está vendo como é que é bom planejar e submeter a Deus? Porque se Deus colocar a mão sobre o seu planejamento, vá em frente. Se o Senhor edificar a casa, vá em frente. Mas se Deus não te der a sua bênção, porta que Deus fecha, ninguém abre. E quando foi terminada a obra? Que é o terceiro mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario, do verso número 15. O que é isso? O que significa isso para nós? Mês de Adar, por exemplo. Russell Shedd, comentando o texto, ele diz que é 516 a.C., no dia 10 de março. E a única coisa, irmãos, que não volta para o templo, que ninguém jamais soube aonde foi parar, foi a Arca da Aliança com as coisas que lá dentro estavam. A obra foi concluída 20 anos depois de ter sido começada. E Joel Bick, comentando o mesmo texto, ele afirma que não, a data é 12 de fevereiro de 515 a.C. Então, entre o ano 515 e 516 a.C., tendo a obra começada pela segunda vez em 502, 72 anos depois do templo ter sido destruído pelos babilônios, 70 arredondados, como Jeremias profetizou, o templo estava de pé. Um decreto de Deus disse, vai ser reconstruído. Irmãos, no último sermão que pregamos no domingo sobre o decreto de Deus, se existe um decreto sobre a sua vida, se você é um salvo, um filho de Deus em Cristo Jesus, levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça, não é por você, mas é pelo decreto eterno de um Deus que não pode mentir. Por acaso, tendo Deus nos dado Cristo Jesus, não nos daria graciosamente com Ele todas as demais coisas? Essa é a palavra de Deus ao seu povo. Então, Jeremias, por favor, 25:12, os homens, e as mulheres, 29:10. Jeremias 25:12, os homens, e as mulheres, Jeremias 29:10. 25:12, Jeremias, os homens, e as mulheres, Jeremias 29:10.
Leiamos, por favor, os homens. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. agora as mulheres, Jeremias 29:10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Deus está cumprindo a sua promessa, irmãos. Aí nós vamos a Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito, não o fará. Deus não é menino, Deus não é moleque, Deus não é para ser tratado segundo a nossa ansiedade. Irmãos, nós estamos vivendo um cúmulo de duvidar de Deus. O povo de Deus que deveria aquietar a alma, dizendo assim, Deus prometeu. E aí, irmãos, quando é que o culto começa? Quando o reverendo vem aqui à frente e lê a pergunta e a resposta do catecismo, nós estamos dando início ao culto. Chamada adoração é o que se chama a leitura da pergunta. E durante a liturgia, irmãos, é tratado de um texto extremamente afim àquilo que vai ser tratado na mensagem. Paulo, aos Filipenses 1:6, ele vai dizer assim, eu estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meu irmão, levante a sua cabeça. Deus prometeu que Ele vai completar uma obra na sua vida, então vai ser feito. Isso é a despeito de você, viu? A perseverança dos santos, ela é muito melhor explicada, a perseverança de Deus pelo seu Espírito salvar os santos. Não são os santos que abrem o peito, super crente, eu vou chegar até o final. Não, miserável, pecador, mas vou até o último dia, porque o Senhor tem uma obra infrustrável sobre a minha vida. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Será altura, profundidade, coisas do presente e do porvir? Nada, nada pode frustrar esse amor, nada pode frustrar essa obra bendita de Deus. Então, de todos os povos conquistados, irmãos, a história volta e olha para o povozinho de Israel. Quantos voltaram do cativeiro? Um povo. O povo de Israel. Um povo. Um povo reconstruiu a cidade, um povo reconstruiu o templo. Qual é o povo? Israel, irmãos. Israel. Então, milagre não é? Milagre, né? Muito bem. Quando nós olhamos para esse templo aqui, irmãos, nós não temos um irmão empresário e rico nessa igreja. Ninguém. Somos todos assalariados, não tem ninguém aqui nessa igreja rico. Dá uma olhada no templo. Vamos chamar o seu Jaime para poder explicar para a gente como é que constrói isso aqui? Bota na ponta do lápis e diz assim, como? Não posso explicar para vocês, mas posso dizer para vocês, olhem o que Deus fez. É milagre, não é? É milagre. Mas o maior milagre, irmãos, não é a edificação e o edifício frio, são as pessoas que têm sido convertidas e que vão chegando dia após dia, que vão sendo salvos nesse lugar. Nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos abençoou o Senhor. E queridos, assim é a vida com Deus. Nós olhamos para trás, a conta não fecha, né? A gente diz assim, é impossível. Como é que deu certo? Não sei, mas eu sei que eu cheguei aqui. Deus me trouxe até aqui. Você quer uma vida assim? A primeira coisa é, queira o que você quer para glorificar a Deus e não para esbanjar nos seus prazeres. Você quer uma vida que você olha para trás e vê, meu Deus, quanta bênção. Queira o que você quer, não para esbanjar nos seus prazeres. Queira para poder dizer para quem puder ouvir, o meu Deus fez por mim. Está aqui. É ímpar poder concluir algo e dedicar a Deus. É ímpar, irmãos.
É ímpar. Em segundo e último lugar, como o templo sendo consagrado a Deus. Versos de 16 a 18, leiamos a uma só voz, por favor. Os filhos de Israel, Os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 carneiros, para a oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes os seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. é ímpar concluir algo e poder dedicar a Deus como templo consagrado. Se nós queremos algo para a glória de Deus, é óbvio que quando alcançamos, nós voltamos e consagramos para Deus. Eu quero algo para glorificar a Deus. Então, quando eu alcanço aquilo, está aqui, Senhor. Não é assim? Verso 16, é esse o motivo da festa. Olha lá. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e os restantes dos exilados celebraram com regozijo a dedicação dessa casa de Deus. Irmãos queridos, um diploma, uma casa, um carro. Lá em casa nós temos um costume. Chegou uma torradeira elétrica. Chegou uma torradeira em casa. Nós paramos, nos abraçamos e vamos consagrar a torradeira elétrica. Como é que é, pastor? Senhor Deus, que a torradeira elétrica faça só torrada gostosa. Que a torradeira elétrica nunca pegue fogo aqui em casa. Nós consagramos a torradeira elétrica ao Senhor. Todas as coisas, irmãos. Quantos aqui me chamam, compraram um carrinho novo? Pastor, vão lá orar comigo lá no carro, pastor? Quantos nós já fizemos isso? Não é verdade? Ah, pastor, isso é coisa católica. Não, irmãos, é cristão. É você consagrar tudo aquilo que não é seu, mas sob a mordomia de Deus foi colocado na sua mão e você diz assim, Deus, não é meu, é teu. Está aqui, eu estou te agradecendo por aquilo que o Senhor me confiou. Eu só estou à frente, tomando conta, mas é teu. Toma conta, abençoa. Faça isso e depois me cobre, se não foi a melhor coisa que você já fez. Faça. Faça isso, tudo a partir de agora e me conte depois como é. Mas há algo muito importante a ser observado ainda no verso de número 17. Para a dedicação dessa casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para oferta pelo pecado de todo o povo de Israel, segundo o número das tribos de Israel. Muito menos do que na primeira dedicação, muito menos, né? Mas de todas as tribos que voltaram, estavam Judá, maioria de Judá, Benjamim e Levi. Mas os sacerdotes sacrificavam em nome das 12 tribos, tendo em vista a restauração do povo de Israel. E o verso 18 termina então o texto em aramaico, que começou no 4:8 e vai até o 6:18. Essa parte não está em hebraico e sim em aramaico nos originais. Nesse verso 18, então, divide-se a organização das escalas de serviços para o serviço a Deus segundo a lei. Veja só, diz assim, estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés, no livro da lei de Moisés. Irmãos, esse povo precisou de um cativeiro para poder aprender que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Esse povo, quando retorna, quando vai consagrar um templo, eles não saem pelos cocos fazendo segundo o coração. Ah, faz segundo. Não, senhor. Faz segundo o que está escrito na lei de Moisés. Irmãos, uma pergunta. O que nós precisaremos passar para que Deus nos ensine que devemos amar a sua lei? A lei de Deus é perfeita e restaura a alma. A lei de Deus é bendita e todos aqueles que a observam vivem e vivem mais, conforme aquilo que ouvimos pela manhã. E aqui eu quero concluir, irmãos.
É ímpar concluir algo e poder dedicar a Deus. Como um templo reconstruído, como um templo sendo consagrado, e você fazer parte disso. Queridos, eu insisti nesse sermão inteiro que se Deus não fizer, não adianta planejar, e agora eu preciso provar isso no texto. Verso 14. Quer ler comigo, por favor? Verso 14, vamos ler? Os anciãos dos judeus e a terminaram segundo o mandato do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Ouça, edificaram a casa e terminaram segundo o mandato do Deus de Israel. Qual é a causa do prosperar dessa obra? O mandato do Deus de Israel. A profecia que veio através de Ageu e Zacarias. Deus colocou 2 megafones para incentivar o povo. Então, irmãos, vamos abrir em Ageu, logo aí na frente. Ageu capítulo 1, os versos de 12 até 15. Olha o que os profetas iam dizendo e incentivando as vitórias do povo para que eles continuassem. Ageu 1, de 12 até 15. Vamos lendo de forma alternada, irmãos, quando dizem as Escrituras assim. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo, atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. 13, irmãos, 1:13. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Amém. O salmista diz assim, se não fosse o Senhor, Israel que eu diga. Se não fosse o Senhor, Israel que o diga. Sabe, irmãos, quando Paulo diz assim, estou indo, e ele diz, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu posso dizer que se não fosse Deus na minha vida, obra começada, obra concluída. Por quê? Pelo Senhor Deus de Israel sobre a minha vida. Percebem que ele fez com que as suas promessas se cumprissem, os homens obrando e por elas, sem se dar conta, mas Deus ia trabalhando o povo. Percebem que a vontade de Deus triunfa sobre a nossa, mas Deus não age com tirania, e sim aquecendo o nosso coração pela sua voz. Irmãos, por que é tão importante vir à igreja? Às vezes você já ouviu aquela pregação naquele texto 200 vezes, mas é ali que Deus te aquece a alma e que Deus diz assim, prossiga, vá em frente, não vá por ali, aí não, cuidado. Filipenses 2,13, irmãos, eu tenho lapsos propositais de memória, Filipenses 2,13, porque é Deus quem... Vamos de novo, irmãos. Porque é Deus... Amém. Querer e realizar são de quem, irmãos? De Deus. A glória é de quem? Em tudo, se não fosse o Senhor. Em tudo, a glória deve ser dada toda a Deus.
Todas as coisas que temos devem ser consagradas a Deus. Obra começada, foi quem que instou para que começasse a obra, irmãos? Deus. Obra concluída, foi quem que incentivou, deu forças, deu condições, deu tudo para que a obra fosse concluída? Deus. Sabe o que eu não posso explicar agora desse púlpito? Eu não sei explicar. É Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar. Deus começa, Deus persevera e Deus conclui. E no final, quem foi obediente recebe planos ou presentes ou galardão por isso. Você pode me explicar? Ele começou, ele perseverou, ele fez, e no final, quem obedeceu ainda ganha com isso. Como? Não sei, mas essa é a Escritura. Portanto, o importante é que você esteja no meio dessas promessas. Irmãos, em todas as coisas, em tudo o que hoje conquistou até aqui, o quanto você parou para dizer, graças, Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque eu cheguei até aqui. Quanto você tem parado para isso? O quanto? Matthew Henry vai dizer o seguinte: esperar em Deus é viver uma vida desejosa da sua pessoa, é deleitar-se em Deus, depender dEle e consagrar-se a Ele. Eu vou repetir isso, irmãos. Esperar em Deus é viver uma vida desejosa da sua pessoa, é deleitar-se em Deus, depender dEle e consagrar-se a Ele. Quando você não está alcançando nada, quando você não consagra coisas, títulos, feitos, muito provavelmente é porque você está com uma vida sem consagração, não é mesmo? Eu vou repetir. Quando você não está alcançando nada, quando você não consagra coisas, títulos, feitos, muito provavelmente é porque você está vivendo uma vida sem consagração nenhuma. Vamos orar pensando nisso, queridos? Sonhe os sonhos na presença de Deus. O coração do homem traça os planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu quero sonhar todos os meus sonhos na Tua presença. E depois disso, obra concluída, obra começada, obra concluída. Senhor, eu quero consagrar todas as coisas que o Senhor tem me permitido alcançar ao Teu nome. Me dá, Senhor, para que eu devolva a Ti tudo o que o Senhor tem permitido que seja feito através da minha vida. Vamos ficar de pé, irmãos, por favor.